Você vai entender que isso não tem mistério, depende de você, levando tudo a sério. Entenda que a beleza é um caminho de luz, entenda que a surpresa é você quem produz. Aqui é tão legal, aqui é tão legal, você vê diferente e que parece igual. Aqui é tão legal, aqui é tão legal, você vê diferente e parece igual. Uh! Pois é, né, gente? Vamos quebrar um pouco aí da sisudez, né? A gente, né? Agora a gente vai fazer uma aula de revisão, tá? Revisão de conteúdos, né? Sobre nossa africanidade, sobre o nosso africanês, sobre a nossa afrodescendência. Bora lá! Deixa eu colocar meu violão aqui na estante dele, pra gente ficar soltinho, né? Eu gosto sempre de trazer um momento mais, né? A gente renova as forças, né? Renova as energias. Bora nessa! Olha só, um aspecto que eu queria ressaltar para você, arte visual, tá? Coisas para a gente ver. Então, porque a arte africana, ela trouxe contribuições na música, né? Fiquei me coçando para falar ali do mar abaixo, mas não quis adentrar em outros aspectos, né? Porque o nosso objetivo aqui é o aspecto visual. Então, veja aqui, vamos relembrar que as tradições, veja isso aí, gente, vamos, né, atentos aí às particularidades aí. As tradições de cerimônias, cultos de cura, designer de tecidos e vestuários, e as máscaras e as pinturas corporais, né? Tudo isso aí é o que veio, né? Que eles trouxeram para nós, os escravos, né? Depois passaram a ser gente da gente. Então, a arte africana, outro detalhe importantíssimo, é uma arte figurativa. O que quer dizer isso? É uma arte que busca representar figuras. Arte figurativa, arte que busca representar figuras, né? Pessoas, animais e etc. Tá bom? Então, arte figurativa é uma arte que tem essa visão. E como a gente viu em várias demonstrações aí, tá? Já na arte afro-brasileira foi crescendo aos poucos, tá? Pouco se fala nas contribuições dos quadros, né, dos negros, mas tem aqui, ó, uma enorme produção do Heitor dos Prazeres, não é isso? Porque geralmente o que apareceu mais é a coisa da música, que é monstruosa, no bom sentido, a contribuição. Tem o samba, né? Tem, né, a bossa nova, tudo isso aí é, né, contribuição aí maravilhosa. E no período barroco, a arte barroca brasileira, né, aquela arte super requintada de esculturas, de pinturas, de talha, né, de entalhes, tem assim uma produção maravilhosa com uma grande figura de maior destaque, o Antônio Francisco Lisboa, o nosso queridíssimo e sofrido Antônio Lisboa, que é o Aleijadinho, né? Você está vendo aqui essa produção, esse trabalho aqui, o Cristo no Horto das Oliveiras, né? Do Aleijadinho. Tem também a igreja de São Francisco de Assis, que foi projetada por Aleijadinho. Né? Chama de Aleijadinho porque ele tinha um problema nas mãos dele, ele trabalhava com grande dificuldade, né, gente? E aqui, olha, tem também aqui um trabalho visual aqui do Emanuel Zamor e do Esteban Silva. Esteban, ok? Então aqui a gente chega ao fim da nossa revisão. Ligeirinho a gente volta com as nossas atividades, tá, gente?
Opa, 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 voltamos então. E agora nós vamos ver as nossas atividades, fazer uma leitura aí cuidadosa para a gente poder responder sem assombros, né? As nossas questões, né? Vamos lá? O coração está aí já, né, nas alegrias, pulsando. Ok. A nossa aula destaca que a arte africana, em geral, é figurativa e utiliza muito máscaras e esculturas. Sobre essa característica, é correto afirmar que ela evita representar pessoas e animais. Busca representar figuras como pessoas e animais. É sempre abstrato e sem vínculo cultural. Existe apenas como pintura em telas. Elimina, né? Tem esse R aqui não, tá? Qualquer sentido ritual. Então, gente, essa questão aí, a questão é das mais fáceis, né? Eu até li porque eu quero deixar você exercitar essa questão da leitura, mas aí nossa resposta está fácil demais, né? É uma arte que busca representar figuras. E o que são essas figuras? São pessoas e animais. Então, arte figurativa, aproveita para aprender, né? A figurativa é uma arte que representa, através de sua arte, sempre figuras, sempre pessoas ou animais. Então, tá fácil de entender isso aí, tá? Tá fácil de você entender e classificar. Vamos para a nossa questão de número 2. Agora eu vou começar a apertar o cerco aí, tá? Para você fazer seu exercício de ler e entender. Na arte africana, máscaras, esculturas e pinturas corporais muitas vezes estão ligadas a cerimônias que eles usam muito, produzem suas artes e usam nas cerimônias, né, nos cultos e rituais, tá? Religiões como o candomblé, né, usam muito. Então, isso significa que essa arte, aí tem aqui, ó, em função apenas decorativa, é produzida em relação à vida social, sem relação com a vida social, aspectos culturais simbólicos e ritualísticos expressos, copia modelos europeus, é feito somente para comércio internacional. Tá difícil? Por favor, né? Socorro. Tá não, claro que não, tá muito fácil. Isso daqui é mamão com mel. Bora nessa então? Tcharam, né? Na arte africana, máscaras, esculturas, pinturas corporais muitas vezes estão ligadas a cerimônias, cultos e rituais. Isso significa que essa arte, né, tem aspectos culturais, simbólicos e ritualísticos impressos. Isso tem a ver com isso, né? Não tem função apenas decorativa. Isso aqui está errado, né? É produzir-se em relação com a vida social. Pelo contrário, copia modelos europeus, socorro. Não, de jeito nenhum. Nem é feito somente para comércio internacional. Então as outras são muito fajutas, essas outras alternativas. Tem nada a ver. Não é isso? Então, por eliminação, também está fácil a gente entender essa questão aí. Questão de número 3. Bora nela. Vai começando a funilar, tá, gente? Vai começando a ficar mais difícil. A nossa aula também mostra que artistas africanos e afrodescendentes influenciaram profundamente a arte moderna e contemporânea. Sobre essa relação, é correto afirmar que... Aí aqui você vai ler e vai procurar entender, tá? Chega de eu passar a mão na cabeça aí e ficar lendo para você.
Você que vai ler, você precisa ler, entender, interpretar, raciocinar. Faz parte, hein, gente? Não é isso? Será que é correto afirmar que Picasso ignorou totalmente a arte africana? Será que a arte africana não teve influência sobre as vanguardas europeias? Será que os elementos africanos foram importantes para as novas linguagens artísticas? Ou a arte afro-brasileira se limita apenas à música e não inclui artes visuais? Ou a arte barroca brasileira não tem artistas, não tem relação com artistas negros? Tcharam, tcharam, tcharam. Né? É correto afirmar que elementos africanos foram importantes para as novas linguagens artísticas, como no cubismo. Picasso, então, não ignorou isso aqui, mentira, né? Não está certo. A arte africana teve, isso aqui está errado, né? Então aqui também está errado. A arte afro-brasileira se limita à música e não inclui artes visuais. Isso também não é. É certo que a maior produção, né? A maior influência foi musical, mas também tem artistas como o Heitor dos Prazeres, que a gente viu durante a aula, né? E a arte barroca brasileira não tem relação. Foi feita principalmente por Aleijadinho, que era negro. Então, aí matamos mais uma, né? E agora a gente vai pegar carona numa cauda de cometa, não é isso? Vamos decolar para o futuro. Yeah, yeah, yeah. Então, gente, uma questão mais complicada, né? Veio lá do Enem de 2023. O texto explica que o mar abaixo surgiu ligado à memória da escravidão, aos cantos de lamento e depois se transformou em dança, canto, tambores e festas religiosas, tornando-se patrimônio cultural. Por que isso, hein? Porque tudo mudou, a realidade mudou, né? Então, para não perder a memória, para não perder a ligação, virou um festejo, né? Mas o significado profundo, né? Era dos tempos da escravidão aos cantos onde o negro expressava a sua dor, o seu sofrimento, o seu lamento por estar naquela condição terrível, né? E aí tudo se transformou, hoje em dia é festa. Então, vamos lá. A manifestação do mar abaixo se constitui em expressão de arte e cultura, exercendo a função de, praticamente, explicando aqui, eu já dei a deixa aqui, né? Mas vamos lá. Gente, a leitura cuidadosa traz respostas, ok? Então, hoje aqui eu tô lendo quase todas. Então, eu vou aqui por alto aqui, ó. Ressignificar episódios dramáticos em novas práticas, adaptar coreografias, lembrar dos mortos do passado, perpetuar uma narrativa de apagamento dos fatos históricos, ritualizar a passagem de atos fúnebres. Não tá, já está mais fácil, né? Porque a própria leitura já adiantou para nós. Então, olha só. Então, vamos voltar aqui. A manifestação no mar abaixo se constitui em expressão de arte e cultura, exercendo a função de, né, ressignificar episódios dramáticos em novas práticas culturais. Então,
é manter acesa a lembrança. Nada de adaptar coreografias com imitação dos movimentos do mar, nada a ver. Lembrar dos mortos do passado escravagista como forma de lamento, não é só isso, né? Continuar, perpetuar uma narrativa de apagamento dos fatos históricos, não, nada disso. Ritualizar a passagem de atos fúnebres nas produções coletivas, com espírito festivo, por favor. Então tá fácil de entender aí. E agora nós vamos para a nossa questão, né, discursiva. Então preste atenção aí na montagem da questão para poder você retornar com a sua opinião, né? A aula mostra que a arte africana e a arte afro-brasileira estão ligadas à cultura, à espiritualidade, à ancestralidade e à resistência. Além disso, apresenta artistas como Ayrton Heráclito, o baiano lá, o doutor da Bahia, né? Que usa uma performance para refletir sobre a escravidão e a memória histórica. Né? Aquele negócio de queimar o cara com a roupa da carne, né? De carne, uma roupa toda feita de carne mesmo. E ele ia lá e queimando para lembrar que muitos negros eram marcados com ferro quente. Não é isso? Então, explique como a arte afro-brasileira pode funcionar como forma de memória, identidade e resistência, citando um exemplo apresentado na aula. Eita. Bocão. Certo? Então, gente, como eu sempre falo, fazer aqui um breve comentário para vocês, como eu sempre falo para vocês, eu quero o que você entendeu, eu quero a sua própria opinião, né? Você vai se referir a coisas da aula, mas você vai dizendo do jeito que você entendeu. Vou apresentar aqui uma resposta para você, mas de jeito nenhum, de maneira alguma, você deve fazer uma cópia daquilo ali. A sua resposta tem que ser uma coisa decoreba. Não, é o seu. Vamos aprender a pensar, raciocinar e dar a nossa opinião. Vamos voltar lá para a gente ver? Olha só. Você pode falar na sua resposta que a arte afro-brasileira funciona como memória porque recupera experiências históricas da população negra, especialmente as marcas da escravidão e a luta pela liberdade, né? Ela também fortalece a identidade, pois valoriza as tradições, a religiosidade, danças, músicas, festas e expressões visuais de origem africana. Além disso, é uma forma de resistência porque denuncia a desigualdade, combate o apagamento da cultura negra. Um exemplo é o trabalho do Ayrton, né? Heráclito, que usa uma performance para lembrar a violência da escravidão e trazer à cena a memória dos maus tratos e dos fantasmas desse passado. Tá? Temos também aí um material complementar, né, onde você vai ver alguns vídeos sobre a arte africana, né, e a cultura afro-brasileira. Não deixe de ver que você vai gostar, vai ter muita coisa importante para você ver. Chegamos então aqui ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante, né? Afinal de contas, agora somos todos brasileiros. É nóis, valeu!